Quando o assunto é Bolsonaro, com certeza a probabilidade de polêmica é grande. E não seria diferente nesse momento com sua viagem à Rússia para encontrar seu novo melhor amigo, o Putin. Então fiquem com a gente até o final de mais esse vídeo de nossa playlist Verdade Direta. Olá meus caros camaradas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, firmes e fortes no combate, como sempre. Eu sou o Carlos Souza Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Verdade Prevalece. Para você que já é inscrito, mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade e aproveite, já faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificação também, porque aqui conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vinheta na tela. Pois é, meus caros camaradas, estamos aqui de volta depois de mais de um mês, mais de um mês. Nesse período o negócio ficou muito estranho aqui em casa, todo mundo aqui pegou Covid, eu também peguei Covid e olha, foi sinistro o negócio, foi muito difícil, foi complicado, mas graças a Deus todo mundo já está devidamente negativado. Eu tive que dar mais um tempinho, né, para a gente poder se recuperar 100%, mas graças a Deus agora a gente está voltando e vamos com tudo, vamos encarar essa nova temporada, esse ano é ano de eleição e já vamos, como eu tinha prometido, né, no final do ano passado, vamos começar a bater forte na questão da política, né? E pra gente começar, nada mais interessante do que a gente falar da visita do nosso querido presidente Jair Bolsonaro na Rússia, né? No encontro com seu mais novo parceiro, amigão, camarada, né? Como era com o Trump, agora é o Putin. Então, e ele foi lá num momento complicado, né? Porque a Rússia está naquele imbróglio lá junto à Ucrânia, sai tropa, não sai tropa, vai invadir, não vai invadir. E aí, olha que interessante, olha como é que as piadas bolsonaristas já começam, né? No dia que o Bolsonaro chegou lá, coincidentemente, foi o dia que o Putin informou que retiraria aquelas tropas que estavam ali próximas à fronteira da Ucrânia. E aí começou a enxurrada de meme, né? Pô, Bolsonaro chegou lá, bateu um papo, convenceu o Putin a desistir. Pô, Bolsonaro salvou o mundo, Bolsonaro impediu a Terceira Guerra. É interessante, né, cara? Como eles conseguem ser criativos, tudo pelo Bolsonaro. Mas a gente também não pode aliviar os vermelhinhos aqui do Brasil, a petezada, né? Por quê? Se acontecesse o contrário, se o Bolsonaro chegasse lá no dia que o Putin invadisse a Ucrânia, se fosse o caso, já eu falar, tá vendo? Bolsonaro chegou lá, já pé frio do Bolsonaro, começa a Terceira Guerra Mundial. Bolsonaro incentiva Putin a começar a Terceira Guerra Mundial. Então, cara, tem essas coisas, a gente precisa levar isso em consideração também, né? Tem a galera sem noção tanto de um lado quanto de outro. Agora, uma outra coisa que chama muito a atenção também é que a maioria esmagadora dos bolsonaristas sempre colocou no mesmo balaio Rússia, China e Cuba, né? Sempre colocou no mesmo balaio do socialismo, do comunismo, né? Então, e aí, eis que Jair Bolsonaro começa a se aproximar de Vladimir Putin. E agora, como é que a gente explica isso, né? Como é que os bolsonaristas vão explicar isso, né, para todo mundo, para nós curiosos, né, nós que sempre buscamos entender o que passa na cabeça dos nossos queridos amigos bolsonaristas? Como é que eles vão explicar essa situação? Se Rússia, né, era tida como um vermelhinho enrustido, né, que mesmo com a abertura para o capitalismo após o final da União Soviética ainda guardava lá o seu viés socialista, principalmente com a figura do próprio Putin. O que o Bolsonaro está fazendo lá então, batendo papo, não é não? Como é que eles explicam isso? Como é que eles dão, que tipo de justificativa eles dão para isso? É sabido que o Putin, ele quando assumiu, ele entendeu que com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo naquela região,
a transição não foi muito bem feita, tá? Era necessário finalizar, isso é fato. Era necessário sair do socialismo? Era, é fato. É sabido que o socialismo não dá futuro para ninguém. Isso já é fato. Dr. Enéas, que é meu grande mestre, que é a maior referência de patriotismo e nacionalismo que eu tenho em toda a história do Brasil, ele já dizia: a teoria socialista ela é belíssima, mas na prática já vimos que não dá o resultado esperado, né? Então era necessário fazer aquela transição, mas a transição não foi muito bem feita. A Rússia, né, ela estava mal das pernas. Então, quando o Putin assumiu, ele tomou alguns posicionamentos para pelo menos tentar resgatar alguma coisa do orgulho do povo russo, até políticas que proporcionassem um mínimo de crescimento econômico. E foi o que ele fez. Primeira coisa, pensando no orgulho do povo, a primeira coisa que ele fez, ele restabeleceu o hino da União Soviética como oficial. Tá? É óbvio que ele também deu alguns cala-bocas ali na turma da oposição, né? Nada diferente do que se costumava fazer na época da KGB, né? Na época da União Soviética, da mão de ferro da União Soviética. Tem uns cala-bocazinhos por ali, mas ele trabalhou da forma que ele entendeu, dentro do seu viés patriótico e nacionalista, para tentar proporcionar uma melhor condição para o povo russo. E isso eu digo para vocês, isso eu respeito. Tá? Eu respeito porque é um pensamento parecido, de novo, com o que o Dr. Enéas sempre falou. O maior exemplo de nacionalismo e de patriotismo que eu tenho é Dr. Enéas Carneiro. Tá? E eu sigo à risca tudo que ele ensinou e que está escrito no seu livro, Um Grande Projeto Nacional, que ali está a solução para todos os problemas do Brasil. Mas isso é outro papo, a gente um dia faz outro vídeo para falar mais detalhadamente sobre isso. Enfim, eu tenho um certo respeito pelo Putin por conta dessa postura dele, né? Buscou resgatar a autoestima do povo russo de alguma forma. E começou a dar um pouco certo. A Rússia deu uma guinada positiva, não deixou de ser capitalista, não deixou de investir, de permitir o capital estrangeiro, não deixou de permitir a chegada de empresas, enfim. Ela conseguiu ter um certo crescimento nas 2 últimas décadas, né? E hoje está aí novamente como uma das protagonistas aí no mundo. Infelizmente está envolvida nesse imbróglio aí com a Ucrânia. Eu confesso que eu fico um pouco aborrecido quando eu vejo essas situações de guerra, que eu lembro da Guerra Fria dos anos 80, eu era criança, morria de medo de guerra nuclear, enfim. Mas, voltando, então eu admiro pessoas que têm esse tipo de atitude, possuem esse tipo de viés voltado para o seu país, para o orgulho do seu país, né? Tem uma postura patriótica e nacionalista. Assim como, por exemplo, eu admiro o nosso querido Marechal Tito da Iugoslávia. Marechal Tito da Iugoslávia era um estadista respeitado por quase todos os líderes do mundo. Tanto que, quando ele faleceu no início dos anos 80, o seu funeral, ele teve a presença dos maiores líderes estadistas do mundo, de todas as vertentes políticas. O seu funeral foi comparado ao funeral do Papa João Paulo II. Tamanho respeito que ele tinha de todas as partes, né? E era um cara socialista, entendeu? Mas ele se fazia respeitar, ou seja, ele não dava mole para os países capitalistas, e também não dava mole para a União Soviética, né? Ele era da antiga Iugoslávia, e a União Soviética tinha aquele bloco, era a grande líder do bloco socialista, e gostava de mandar em todo mundo com a famosa mão de ferro. Ele nunca deu mole para a União Soviética, né? Então ele era muito respeitado por conta disso, porque ele se preocupava com o povo do seu país, né? Mas, pô, cara, você está falando só dos socialistas? Não, eu vou falar dos capitalistas também. O Churchill, da Grã-Bretanha, era outro, já dentro do viés capitalista, que eu tenho uma profunda admiração. O cara era Grã-Bretanha na veia, tá? E são de políticos assim que cada país precisa.
né? O país, para ter a sua autoestima elevada, né? Manter a sua soberania, ele não precisa esmagar os outros países, as outras nações de menor porte, menor poderio. Não precisa. Basta ele cuidar do seu quintal. Basta ele dar condições para que seu quintal cresça e prospere. Tá? É isso que eu falo. Essa era a visão, de novo, né? Eu adoro falar do Dr. Enéas, que ele é fantástico. Essa era a visão do Dr. Enéas, ele deixou esse legado pra gente. Quem tiver coragem, pega o livro dele, que contém o projeto, né? Que vai salvar o Brasil, implementa. E aí a gente fica nessa, né? Como os bolsonaristas vão justificar, né? Esse amor do Bolsonaro pelo Putin, se ele tem esse leve viés socialista ou comunista que eles falam, né? Nossa, vamos expulsar os comunistas, aqui não vai ter vermelho. E aí, como é que vocês explicam isso, né? Então o que acontece? Quando o Trump estava no poder, o Bolsonaro era Trump Futebol Clube. O Biden assumiu, o Bolsonaro meio que não gostei do Biden, e os bolsonaristas também. Os bolsonaristas falaram que os Estados Unidos da América iam virar uma república socialista. Olha só, Estados Unidos da América, uma república socialista. Eu acho que nem o mais visionário, o mais delirante criador de histórias, contador de histórias, consegue imaginar uma situação dessa, né? Mas vamos lá. Olha só, eu sempre busco a coerência. Para mim, a coerência é tudo. Tá? Para mim, a coerência é uma das coisas mais importantes que existem no mundo. Vamos lá. Imagine que, vamos concordar com eles que o Biden tem um pezinho ali no socialismo. Por que ele não gosta do Biden, mas vai bater um papo com o Putin, sabendo que o Putin também tem um pezinho até forte, firme, né, no viés socialista? Não tem coerência, não tem nexo. Agora, de novo, falando da chatice, mas é uma chatice tão gostosa falando do Dr. Enéas, gente. Eu posso falar do Dr. Enéas 24 horas por dia. Dr. Enéas pregava: nós temos que conversar com todo mundo. Óbvio, temos que ter boas relações com todos os países, mas sem colocar em risco a nossa soberania. Ok? Então vamos lá, se o Bolsonaro foi conversar com Putin sobre relações comerciais, e quiser sentar à mesa com Biden falando de relações comerciais, quiser sentar com a China falando de relações comerciais, com a Alemanha, com a França, enfim, com todos os países do mundo, ótimo, tem que ser assim. Temos que ter diálogo aberto com todo mundo. Agora, a gente tem que ter, de novo, o discurso, gente. O discurso é aquilo que eu mais falo do nosso querido presidente Bolsonaro, mas também dos seus apoiadores, tá? Isso é o que eu mais falo. Façam um discurso coerente, pessoal. Pelo amor de Deus, sejam coerentes nas suas abordagens. Eu fico indignado com essa coisa. Mas enfim, Bolsonaro foi, conversou, bateu um papo. E tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Já estava quase esquecendo disso, né? O Bolsonaro, aqui no Brasil, todo mundo já sabe que ele não vê com bons olhos essas políticas voltadas para a Covid, né? Essas políticas prevencionistas voltadas, essas regras, vamos colocar melhor do que política, essas regras prevencionistas em relação à Covid. Ele não é muito amante de usar máscara, ele não defende muito essa coisa de ficar fazendo teste disso, teste daquilo, passaporte sanitário, enfim. Aqui ele bota a maior marra em relação a essas coisas. Só que chegou lá, o cara teve que fazer uma batelada de testes, teve que descer do avião com máscara, teve que sair do hotel com máscara, teve que andar por lá com máscara, ele teve que seguir a regra. Não está errado não, tá? A regra é para ser seguida, você está na casa do cara, você tem que seguir a regra. Isso realmente, isso aí não tem nem o que discutir, mas é aquela coisa de novo, do discurso que eu falo. Certo? Esse tipo de coisa que dá margem para questionamento, dá margem para crítica, dá margem até para piadas, né? Que a galera fala, pô, o cara aqui fica tirando onda, aí quando chega lá tem que, né, bater continência, ficar pianinho e seguir as regras da casa. Pô, não seria interessante ele também seguir a mesma cartilha aqui no Brasil, né? De novo, mais uma vez falando em coerência. Tá bem claro que o Putin segue regras básicas também.
e severas em relação à Covid-19. Se ele é tão contra isso tudo, né, assim como ele está batendo de frente com países como a Alemanha, o próprio Estados Unidos da América, né, o Biden, por suas políticas também em relação à Covid, a França, se ele é tão contrário assim, ele não seria coerente ele também bater de frente com o Putin, né, não? Então, gente, de novo, é essa coerência que eu gostaria de ver, que é difícil você enxergar. É difícil você enxergar esse tipo de coisa. Não é só, aí tem que aliviar, não é só o Bolsonaro não. Não é só o Bolsonaro não. É muito difícil você ver coerência no discurso dos nossos políticos. Mas, se o Bolsonaro, quando estava em campanha, ele falou que com ele as coisas iam ser diferentes, né, em relação a esse tipo de postura. Só que eu não estou vendo essa diferença. Quero que o Brasil dê certo? Claro que eu quero que o Brasil dê certo. Mas isso não me obriga a ser simpatizante do Bolsonaro, tá? Da mesma forma que eu também não sou socialista, nem um pouco, né? A petezada pode até se animar. Opa, o Carlos está aí, um aliado em potencial que a gente tem. Esquece, parceiro, esquece, negativo. Aqui não tem... Vermelho pode ter aqui, né, do Thundercats, né? Pode ter o vermelho do Flamengo, mas vermelho de socialismo, esquece. Aqui não, tá? A gente busca sempre um diálogo que proporcione um crescimento, que proporcione boas condições para a nação, que proporcione um crescimento da economia e proporcione emprego, tá? Emprego. Eu acho que a gente não precisa de assistencialismo. O povo precisa de emprego. E a gente precisa de atitudes que gerem um crescimento econômico. E aí eu sempre vou torcer. Qualquer presidente que, tendo a minha simpatia ou não, mas se buscar esse caminho do crescimento econômico e que gere empregos para que a pessoa possa se sustentar, dar dignidade para sua família, esse vai ter o meu respeito. Se vai ter a minha simpatia, não sei, mas o meu respeito e o meu apoio vai, tá? Então, de novo, pessoal, sejam sempre coerentes, busquem a coerência, alinhem o discurso, tá? E aí a gente vai mantendo a nossa conversa. Até as eleições, ainda vamos nos encontrar muito por aqui. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, já capricha aqui no like pra gente. Compartilhem o vídeo. E também deixem seus comentários com opiniões, sugestões, para que nós possamos fazer o nosso canal cada vez melhor. Não deixem também de acessar esse link que estará na descrição desse vídeo, pois nele você tem acesso a todas as nossas mídias sociais e também aos nossos contatos. Mas se você preferir, você também pode apontar seu celular para esse QR Code aqui, onde você também vai ter acesso às mesmas informações. E sabe por que isso é muito importante, pessoal? Porque aqui no nosso canal, a verdade prevalece. Valeu e até a próxima!